Hoje eu vou mostrar para vocês, vamos continuar mostrando sobre o poder da obra do cristão salvo em cima da doutrina da soteriologia, tanto da justificação quanto da santificação e da glorificação. Eu vou fazer mais ou menos o mesmo desenho que eu fiz na quinta-feira passada para vocês entenderem. Se você quiser copiar no seu caderno, doutrina da doutrina da soteriologia. Isso aqui é a nuvem, é a parte principal, que é o estudo da salvação. É a doutrina da salvação. Na doutrina da salvação está ligado, como a gente falávamos quinta passada, a justificação, está ligado a santificação e está ligado a glorificação. Dá para ver bem aí, pessoal? Dentro do estudo da doutrina da soteriologia está ligado justificação, santificação e glorificação. Justificação, quem lembra, semana passada, a obra de quem? De Cristo. A santificação, obra de quem? Do Espírito Santo. A glorificação, obra de quem? Do Pai, que vai glorificar a gente no último dia. Por quem? Por Cristo Jesus. Você pode ver que um é interligado no outro, porém todos os três têm o objetivo diferente. Um tirar a culpa, o outro tirar o poder do pecado e o outro matar o corpo do pecado. Do estágio da santificação para a glorificação é o momento em que na santificação o homem continua com o corpo do pecado, mas não com o poder do pecado. Mas na glorificação o homem perde de vez o corpo do pecado. O pecado não tem mais poder e muito menos vai fazer mais parte da vida do cristão, porque ele vai subir com o corpo glorificado. Foi isso que aconteceu com Cristo, quando ele é morto e ressuscita. Ele ressuscita com o corpo glorificado. E a própria palavra diz que nós subiremos também com o corpo glorificado, aonde que o corpo, a matéria vai ficar na terra e vai virar pó. Por isso que a gente sempre fala, a matéria é má, a matéria é ruim, a matéria é contaminada pelo pecado. Por isso que é necessário que haja a glorificação do ser do cristão. Nós vamos continuar na justificação. Como eu falei agora, não há culpa, ou não há condenação. A Bíblia diz que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, obra de Cristo, justificação. Ou seja, a justificação se enquadra aonde não há mais culpa na minha vida e também não há mais condenação. Por isso que nós não creiamos, como diz a igreja neopentecostal, em maldição hereditária. A maldição foi quebrada quando Cristo me justifica. Então não há mais culpa e muito menos condenação. Na obra da santificação, como falávamos agora, não há poder do quê? Do pecado. Santificação, não há mais o poder do pecado. O pecado não pode mais ser poder sobre a vida do cristão. Por quê? Porque ele está sendo santificado. O que é santificação? O cristão está desarraigado do mundo. O cristão não tem mais desejo pelo mundo. Por mais que a matéria, a carne, todos os dias luta contra o espírito, mas só vence aquele que é mais alimentado, como a gente sempre fala. Ou seja, na base da santificação, quando eu me santifico, não tem mais poder do pecado na minha vida, sabendo que o corpo permanece ainda no pecado. A matéria continua no pecado, mas o poder do pecado não está mais na minha vida. Volto a frisar de quinta-feira passada, justificação, uma obra que já está encerrada na cruz. Nós já fomos justificados. Santificação, uma obra
contínua, um progresso todo dia. Todo dia você tem que se santificar. Todo dia você tem que lutar contra a sua carne. E qual é o momento que encerra a santificação na minha vida? Quem lembra? O momento da morte. Ou o momento em que Cristo vem buscar a sua igreja. Porque eu não preciso mais me santificar no céu. Lá eu já subi com o corpo glorificado e santificado. Lá eu já estou subindo com o corpo da matéria em pecado morto, já ficou na terra. Eu estou subindo glorificado. Ou seja, não tem mais o poder do pecado. E, como eu falei agora, na parte da glorificação, você pode copiar aí que não vai ter espaço, que não há mais o corpo do pecado. Vamos ver se cabe aqui. Não há mais o corpo do pecado na glorificação. Vamos recapitular, pessoal? Doutrina da soteriologia ou doutrina da salvação. Aqui está o meu alvo. Eu quero ser salvo. Pastor, eu posso ser salvo como? Pelas minhas obras? Não. Mas um salvo demonstra as obras de um salvo, como a gente sempre fala. Os 3 estágios da doutrina da soteriologia: justificação, obra de Cristo; santificação, obra do Espírito Santo; glorificação, a obra do Pai em Cristo Jesus, que no último dia iremos ser glorificados por Ele. Os argumentos da justificação: não há mais culpa na minha vida. Que culpa que é essa? O homem totalmente depravado, já da primeira queda de Adão, o homem caiu no pecado pelo fato de Adão ter errado no paraíso. Você conhece toda a história. Quando Adão e quando Eva caem na desobediência, toda a raça humana paga o preço, porque a Bíblia mesmo diz que pelo primeiro homem entrou condenação do mundo, mas pelo segundo Adão entrou o quê? A vida. Pelo primeiro entrou a morte, pelo segundo entrou a vida. Então não há mais essa culpa na minha vida, e não há mais condenação, não tem mais nada que me condene. É como tem um pastor tradicional conhecido que ele diz que se você não dizimar, você está debaixo de condenação. Mas a Bíblia diz que não há condenação para quem está em Cristo Jesus, é ou não é? A justificação não está sendo paga pelo dízimo, está sendo paga pelo sangue. Você pode ver que quando era sacrificado o animal no altar do tempo da lei, era impossível que houvesse perdão do pecado sem derramar o sangue. Era necessário que o cordeiro imaculado, que o novilho, ou que seja qual seja o animal que estava sendo apresentado no altar, teria que derramar todo o sangue do animal. E quando o sangue do animal era derribado no altar, ali estava havendo perdão do pecado. Ou seja, hoje é diferente. Essa justificação trouxe essa vida. Eu não preciso mais trazer para a minha vida atual, para o Novo Testamento, o sacrifício do novilho, porque o sacrifício já foi entregue, que é Cristo na cruz. Por isso que a gente já pregou na Páscoa passada que Cristo é a nossa Páscoa. Cristo é a nossa Páscoa. O que é Páscoa? Alguém lembra? É um cordeiro imolado e imaculado, que está sendo apresentado na causa do meu pecado. Por isso que lá em Êxodo, se eu não me engano, quando aquelas pragas iriam entrar para matar os primogênitos, eles pegavam o sangue dos animais e colocavam nas portas, para que o espírito da morte, quando entrasse, eles vissem aquele sinal e não matassem quem teria o sinal. Hoje, o sinal na vida do cristão é pelo sangue de Cristo na nossa vida. Por isso que aqueles que têm a marca do sangue em sua vida, o espírito da morte não pega. Que morte que é essa? Sabemos que a Bíblia mesmo fala no livro de Jó que os dias dos homens estão contados, e Deus colocará limite e ele chegará até ali. Não está falando simplesmente da morte física, está falando da morte espiritual. O homem da sua carne morta, o homem com a sua vida espiritual morta, digamos assim. Essa morte não pode nos atingir quando nós temos o selo do Espírito Santo. Por isso que eu digo que quem foi salvo por Cristo não perde salvação. Entenderam até aí, pessoal? Essa é a primeira parte que eu tenho para deixar para vocês. Todos têm a folha, né? Diz assim: por fim,
A fé salvífica deve demonstrar ser genuína ao produzir boas obras. Ou seja, a fé salvífica deve demonstrar ser genuína ao produzir boas obras. Eu vou dar um exemplo para vocês poderem entender. Quando eu estou no altar, ou quando estamos na igreja pregando a palavra, eu sempre digo que eu tenho saudade da igreja primitiva, da igreja genuína, da fé genuína. O que significa essa saudade pela igreja genuína? No tempo passado, a igreja genuína era mais pura, mais sincera, mais voltada para Cristo. Nos sermãos das igrejas genuínas era pregado Cristo, e não o sincretismo religioso, e não o pragmatismo, o misticismo, ou seja, uma doutrina mística, ou a doutrina que é pregado hoje na igreja neopentecostal, os argumentos judaicos dentro da igreja, que eles colocam para o povo colocar a sua fé em algo que eles podem ver. Quando eu olho para a Bíblia que diz que bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. É impossível você ver Deus, mas você crê que Ele existe. Você crê, você tem fé. E fé é baseado na palavra, em algo que muitas pessoas dizem foi criado pelo homem. Mas pega um homem que consegue interpretar a Bíblia toda. Impossível. Pega um homem um homem mundano, estou falando, que diz que a Bíblia foi escrita pelo homem. Pega esse homem e pede para ele interpretar a Bíblia para ver se ele consegue. Ela foi escrita assim pelo homem, mas inspirada pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Deus. Essa fé salvífica, ela deve demonstrar ser genuína ao produzir boas obras. Que boas obras é essa? Obras sinceras, obras de pessoas salvas, obras de pessoas que demonstram Cristo, não através do seu falar, mas através do que ela faz. Como eu sempre falo, tem muita gente que tem Cristo nos lábios, mas não tem Cristo nas suas obras. Tem muita gente que expressa Cristo através da sua boca para fora, mas não expressa Cristo para o vizinho, não expressa Cristo na empresa que trabalha, não expressa Cristo aonde vai, em festa de família. Ou seja, quando ela está reunida, as pessoas dizem assim: não, ela não é cristã, porque ela não demonstra. É ou não é? Aonde que foi a única vez que os discípulos foram chamados de cristão? Em Antioquia. Por que foram chamados de cristão em Antioquia? Porque lá eles demonstraram as suas obras de cristão, verdadeiros cristãos. Foi lá onde aconteceu o concílio que Tiago assume. Ele é o principal, que ele começa a falar da estrutura cristã. Foi lá, naquele momento, quando Tiago assume o compromisso de Cristo, ou de pregar a palavra da verdade, que todo o povo via eles como cristão. Mas não era apenas por falar, era por agir. As obras de um cristão têm que ser genuína, tem que ser sincera, tem que ser voltada para Cristo e não apenas da boca para fora. Amém? É possível professar a fé salvífica, mas não possuir a fé salvífica. O que quer dizer aí, pastor? Nós vamos ver lá no livro de Tiago. Tiago capítulo 2, lá no finalzinho da Bíblia, antes de Apocalipse, tem Judas, tem João, tem Pedro, aí tem Tiago, lá no finalzinho. Tiago capítulo 2, versículo 14. Tiago 2,14. É possível professar a fé salvífica, mas não possuir a fé salvífica. Ou seja, antes da gente ler ali, como que é possível eu expressar a fé salvífica? Como a gente acabou de falar, pelas obras, pelo que eu faço. As pessoas olham para mim e veem que eu sou de Cristo pelo que eu faço, não apenas pelo que eu falo. Como eu sempre falo, que se Cristo estiver na sua casa, os seus vizinhos vão perceber. E por que é impossível, como diz aqui, de possuir a fé salvífica? Porque nós não produzimos salvação. Salvação quem produz é o próprio Cristo, é o próprio Deus. Salvação é dom de Deus, isso não vem de nós. A Bíblia mesmo fala que a salvação é dom de Deus, não vem de nós, e não vem das obras, para que homem nenhum se glorie por elas. Ou seja, eu posso expressar a fé salvífica, mas é impossível que eu produza essa fé salvífica, porque eu não posso produzir salvação. Se eu pudesse produzir salvação, o que eu estaria fazendo dentro da igreja? Eu estou aqui para buscar salvação.
E não somente por isso, mas para ser grato por aquele que me salvou. Porque eu sei que salvação é só por Ele. E se eu estou aqui, como diz a palavra, que ninguém vai ao Pai se por Ele não for chamado, eu estou aqui porque Ele me chamou para estar aqui. Amém? Tiago 2,14 diz assim, olha o título: a fé sem obras é... Eu vou ler toda essa parte até no final do capítulo 2. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si está morta. Deixa eu explicar essa primeira parte para vocês entenderem. O que adianta eu chegar para um andarilho, por exemplo, está lá o andarilho sentado na calçada, eu chego para ele e falo assim: olha, meu filho, Deus quer te salvar, Deus quer trazer salvação para você, Deus não quer que você permaneça nessa situação. Ele está com fome. Muitas das vezes ele não vai nem te ouvir pela situação que ele está enfrentando. A Bíblia diz: o que adianta eu dizer que eu tenho fé salvífica se eu não demonstro? Eu tenho que primeiro dar o alimento necessário para o corpo físico dele, para depois eu falar de Cristo. A Bíblia fala sobre o bom samaritano. Você conhece a história. A Bíblia diz que tinha um homem que foi apanhado pelos ladrões, por salteadores. Esse homem estava caído na beira da estrada, todo machucado, todo ferido. Passou um sacerdote, fingiu que não viu. O que é um sacerdote? Um homem do altar, um homem que adora a Deus. Posso expressar que adorou apenas com os lábios, mas não tinha obra salvífica, porque se tivesse, teria ajudado aquele homem. Passou e não fingiu que não viu. O outro homem, um levita, que é o homem do altar, que encantou a louvores a Deus, o homem que salmodia, o homem que traz salmos, provérbios a Deus do altar, que canta louvores a Deus, passou e fingiu que não viu, mas estava no altar cantando. Meu Deus, a fé da boca para fora não produz salvação. Eu tenho salvação dentro da minha vida, mas eu não demonstro. Então que Cristo que te salvou? Passou por ter ser um bom samaritano. Quem que é o samaritano de hoje? O mundano, aquele que a igreja condena, aquele que a igreja aponta o dedo, aquele que a igreja diz assim: não, aquele lá fora da igreja é impossível que ele se salve. Mas foi o único que ajudou aquele homem? É ou não é? Além de ajudar, ele colocou numa casa de repouso e disse ainda pro mordomo da pensão, digamos assim, pro dono da pensão, botou todo o dinheiro que ele tinha ali: olha, está aqui o necessário para você cuidar dele. Ainda tirou o que ele não tinha. Obra salvífica. Por isso que a Bíblia diz que muitos virão do Oriente, do Ocidente, sentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, e tomarão lugar dos filhos do reino, e os filhos do reino serão lançados no lago que arde com fogo e enxofre, ali aonde haverá choro e ranger de dente. Pessoas que expressavam a fé salvífica da boca para fora, mas não demonstravam com as suas obras. Não demonstrava. A gente está vendo o livro de Tiago: pastor, mas Paulo não está falando que eu não posso ser salvo pelas minhas obras, para que homem nenhum se glorie por elas? E Tiago está dizendo que a fé sem obras é morta. Paulo está falando que é impossível ser salvo pelas obras, mas Tiago está falando que é impossível dizer que sou salvo sem demonstrar pelas minhas obras. São coisas diferentes, mas com o mesmo significado. São coisas diferentes que expressam um cristão verdadeiro, pregando Cristo, mas ao mesmo tempo demonstrando. Por isso que o homem do altar não tem que apenas pregar Cristo, ele tem que viver o que ele está pregando. Tanto os obreiros quanto os membros da mesma forma. Não adianta eu expressar Cristo. Muita gente não vem para a igreja por causa disso, porque eu falo de Cristo, mas eu não
demonstro, e as pessoas sempre falam, ele é pior do que eu. O que ele está fazendo dentro da igreja? É ou não é? Acontece de muito aí fora. Aí diz assim, versículo 18, Tiago 2,18: mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem, estremecem ou tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado, quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé opera juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou, e se cumpriu as escrituras, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso foi-lhe imputado como justiça. Vamos usar o exemplo de Abraão. Abraão, ele não foi salvo pelas obras, mas ele foi justificado pelas obras. Abraão não foi salvo pelo que ele fez de demonstrar Isaque no altar, quando Deus pedira e falou: Abraão, sacrifica Isaque. Abraão vai fazer o quê? O sacrifício. E se Isaque fosse sacrificado por Abraão, era isso que demonstrava que Abraão seria salvo? Não era por essa obra, mas mostrava o coração dele em Deus e não em Isaque, meu Deus. O coração de Abraão não estava pego em Isaque, o coração de Abraão estava pego em... Por isso que está falando que Abraão creu em Deus, pela crença em Deus, isso foi imputado como justiça na vida dele. Tiago está falando que não foi pelas obras que ele foi justificado, foi porque ele foi fazer um sacrifício a Deus, andou com Deus. Um homem que foi chamado de amigo, meu Deus, amigo de Deus, porque ele andou com Deus, caminhou com Deus, não apenas falava de Deus, ele caminhava com Deus. As pessoas, os reis do passado mesmo via, ou seja, foi pela justiça, porque Abraão creu em Deus. Amém? Aí diz assim, continuando na Bíblia, versículo 24: não por fé somente, de igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e o fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é. Olha o exemplo que ele dá. Assim como um corpo sem espírito é morto. Uma pessoa que não tem espírito, acabou para ela. É uma pessoa podre, sem vida, meu Deus. A Bíblia, Tiago, o próprio apóstolo de Cristo está expressando que assim como um corpo sem espírito é morto, assim as obras, a fé sem obras também é morta. Uma pessoa que diz que crê em Cristo, mas não demonstra, ela é uma pessoa morta. Uma pessoa que não tem vida, uma pessoa que não pode mostrar Cristo na vida dela apenas por falar, meu Deus. É o que a gente está falando desde o começo. A fé sem obras é morta, um corpo sem espírito é morto. Olha o que ele compara, a fé ou as obras do cristão. Eu tenho que mostrar Cristo, às vezes não entende a palavra. Mas eu creio que a soberania de Deus está acima de todas as coisas. Amém? Tanto da nossa obra salvífica, quanto da nossa crença, quanto nos justificando de toda a culpa, de toda a condenação e de toda a maldade. Vamos para o que distingue a verdade, ou o que distingue a verdadeira fé de uma simples alegação de fé, é a presença de boas obras. Gálatas capítulo 5, versículo 6. Porque, olha só, porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Ou seja, por que a Bíblia diz que em Cristo Jesus nem a circuncisão tem poder e também nem a incircuncisão? Porque se a circuncisão tivesse poder ou a incircuncisão tivesse poder, já seria pelas obras. O que é circuncisão? Voltamos a frisar que no tempo da lei, todo homem nascido de 8 dias, ele é cortado o prepúcio do órgão reprodutor do homem, ou a pele, para ser circuncidado.
Eles pegavam o menino de 8 dias e circuncidavam o menino para ser um menino da tribo dos judeus, ou da tribo de Levi, seja de onde ele fora, mas teria que ser circuncidado no 8º dia. Quando Paulo estabelece a doutrina da graça, que a gente conhece hoje, que é salvação não merecida, e não é pelas obras, Paulo está mostrando que nem a circuncisão e nem a incircuncisão tem poder na nossa vida, ou pela doutrina de Cristo, ou pela doutrina da justificação, como a gente falou pouco antes. Não é pelas obras, não é nada porque eu faço. Pastor, eu vou guardar a lei porque eu possa ser salvo pela lei. Não. Pastor, eu não vou cumprir a lei porque a lei foi abolida, eu vou esperar em Cristo Jesus. Também não. Não é isso que vai te salvar. Nada do passado, nada do que eu faço e nada do que eu guardo pode trazer salvação para mim. O adventista não guarda o sábado? Não guarda o sábado? Guarda o sábado. Eles creem que isso vai salvar eles, meu Deus. Mas está falando aqui que nem a circuncisão e nem a incircuncisão pode salvar a gente. Pastor, mas por que eles guardam o sábado? E é errado? Eu digo para vocês, no meu ponto de vista, eles estão fazendo algo para Deus, não é errado. O errado é eles acreditar que eles vão ser salvos por isso. É, não é? Porque não tem pecado nenhum em eu tirar um dia para que eu possa buscar mais a Deus. Não tem erro nenhum. O dízimo, pastor, eu vou dizimar para eu não ser condenado ao inferno. Não, meu amigo, já está errado. Pastor, mas eu quero continuar dizimando porque eu sou grato a essa obra. Amém, você não vai ser condenado por isso. Estão entendendo duas coisas diferentes? Então tem duas coisas que eu entendo que a lei não pode me salvar, e muito menos se eu pensar na minha cabeça, a lei foi abolida, então eu não vou mais praticar para que eu possa ser salvo. Não, nem a circuncisão e nem a incircuncisão. Amém? Vamos voltar para a folha? Diz assim, continuando, depois de Gálatas 5:6, né? Não somos de modo algum justificados por nossas boas obras, mas ninguém pode ser considerado uma pessoa justificada, a menos que veja em sua vida o fruto e evidência da fé justificadora. Ou seja, tanto a justificação quanto a santificação são graças do Evangelho. Elas sempre estão juntas e ambas lidam com o pecado do pecador. Como falávamos antes, a justificação tira a culpa do pecado, a santificação tira o poder do pecado. A santificação se dirige, primeiro, paramos aonde ali? Aqui, mas elas diferem em alguns aspectos importantes. Primeiramente, enquanto a justificação se dirige à culpa do pecador, a santificação se dirige ao domínio e à corrupção do pecado em nossas vidas. A justificação é a declaração de Deus de que o pecador é justo. A santificação é a renovação e a transformação de Deus em todo o nosso ser. Nossas mentes, vontades, afeições e comportamentos, unidos a Jesus Cristo em sua morte e ressurreição e habitados pelo Espírito de Cristo, estamos mortos para o reino do pecado e vivos para a justiça. Romanos capítulo 6, versículo 1, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, o que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se formos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravo, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos em Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus.
assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do corpo ao pecado como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não está debaixo da lei, e sim da graça. Que diremos, pois? Permaneceremos nós no pecado para que a graça seja mais abundante? Paulo diz para os judeus o quê? De maneira nenhuma. Nós que já estamos mortos por pecado, como é que a gente pode voltar a praticar os mesmos? Os judeus pensavam assim: se aonde abundou o pecado, superabundou a graça, então quanto mais pecado eu cometer, mais a graça vai ser abundante dentro de mim. E Paulo fala: então como é que a gente podemos dizer que nós morremos para o pecado e ainda continuar nele? É impossível. Por isso que eu digo, uma pessoa que nasceu de novo, como diz a palavra, que o nosso velho homem foi morto com ele juntamente na crucificação, e nós ressuscitamos em novidade de vida. Nós andamos em novidade de vida. Que novidade de vida é essa, pastor? O que eu fazia antes, hoje eu não faço mais. O que eu falava antes, hoje eu não falo mais. A teologia da prosperidade ensina que novidade de vida é ser próspero, e não, porque ele está falando do velho homem, meu Deus. Ele está falando do corpo, da morte, do pecado. Ele está mostrando um homem cheio de pecado, que foi crucificado com Cristo, mas ressuscitou em novidade de vida. Eu posso dizer que eu ando com Cristo, mas ainda eu estou andando em pecado, pessoal? Impossível. Eu posso dizer que Cristo me salvou e eu demonstro pecado em cima de pecado, iniquidade em cima de iniquidade? Impossível. Paulo está mostrando isso para os romanos. Impossível, pessoal, vocês que nasceram em Cristo e estão continuando andando no pecado. Impossível. É isso que ele está falando no Romanos capítulo 6. Você pode continuar lendo em casa, porque eu só li até o versículo 14. No capítulo 8 de Romanos, capítulo 8, versículo 1, é o que a gente falou aqui sobre a condenação. Romanos 8:1, nenhuma condenação e o pendor do Espírito Santo. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte, porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e como efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne há para a morte, mas do Espírito para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é... Tem Bíblia que diz a inclinação da carne, pessoal? Tem Bíblia aí que diz no lugar do pendor a inclinação? Tem ali, né? Então, ou seja, a inclinação da carne gera corrupção, e a inclinação do Espírito gera vida eterna. Aí ele diz assim, versículo 8, né? O 7, perdão. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se porém Cristo está em vós, e o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça, se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que vos habita, ou que em vós habita. Ou seja,
a Bíblia mesmo está falando que no tempo da lei, a própria lei, era impossível que os homens se salvassem, porque a Bíblia falava: não matarás, como a gente falou semana passada, não matarás. Mas Davi matou, sim ou não? Salomão matou, Sansão matou, quer dizer, Salomão não lembro de ter matado alguém, mas Salomão se prostituiu com 1000 mulheres, 700 concubinas e 300 princesas. Não sei como conseguiu, né? Mas se prostituiu com 1000 mulheres. Pela lei ele seria condenado, mas a Bíblia mesmo fala que pela lei nenhuma carne se salvaria, mas através da lei o corpo de Cristo se enfermou. Por isso que Isaías diz que Deus agradava em moer a Cristo naquela cruz até ele enfermar, ou seja, até o nosso corpo de carne, de pecado, cauterizar em Cristo toda a iniquidade do homem, para que o homem não seja mais salvo pelas obras dele, porque é impossível que ele se salve, porque o corpo dele é voltado para o pecado. Você pode ver que aí você entende que muitas igrejas estão contradizendo o que a palavra diz. Pessoal, leva para casa esse canetão ungido, né? Que você vai ser salvo, ou que vai acontecer um milagre na sua vida. Meu Deus, se nem a lei teve poder de salvação na vida dos antepassados, imagina os argumentos judaicos que eles apresentam no culto, é ou não é? Aí está a contradição. Vamos continuar aqui. Portanto, reino do pecado e vivos para a justiça. Portanto, somos compelidos a mortificar o pecado e apresentar os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. A gente já leu em Romanos 6 ali, e também em Romanos 8. Lá embaixo diz assim: segundo lugar, nossa justificação é um ato completo e consumado. A justificação indica que todo crente é completa, finalmente livre da condenação e da ira de Deus. Romanos 8:1, como a gente leu, 33, 34 também, Colossenses 2, 13, 14. A santificação, porém, é uma obra contínua, como a gente falou antes, e progressiva em nossas vidas. Embora cada crente seja tirado de uma vez por todas da escravidão do pecado, não somos aperfeiçoados imediatamente. Não seremos completamente libertos do pecado até que recebamos nossos corpos ressuscitados no último. Foi o que a gente mostrou aqui, que enquanto que nós estamos nessa terra, nós temos que andar em contínua santificação. É uma obra contínua. Porém, quando morremos e seremos glorificados, a obra de santificação termina, e aonde que começa a obra de glória? É isso que ele está falando aqui. Cristo comprou tanto a justificação quanto a santificação para o seu povo. Ambas as graças se referem à fé em Jesus Cristo, mas de maneiras diferentes. Na justificação, nossa fé resulta em sermos perdoados, aceito e considerado justo diante de Deus. Na santificação, essa mesma fé aceita, ativa e zelosamente todos os mandamentos que Cristo deu ao crente. Não ousamos separar ou fundir a justificação e a santificação. Nós as distinguimos, e em ambas as graças participamos da riqueza e alegria da comunhão com Cristo por meio da fé nele. Ou seja, vou frisar de novo mais uma vez: impossível eu andar sendo justo diante de Deus sem me santificar. Impossível eu me santificar achando que eu não fui justificado. Amém? Mostrando todo o contexto da aula de hoje, que você entende, ou trazendo o resumo necessário, eu mostro como que eu sou uma pessoa salva pelas minhas obras. Mas eu posso produzir salvação? Impossível. Pastor, mas o senhor está contradizendo aí agora, mostrando que eu sou salvo pelas obras. Não, eu estou mostrando que a pessoa que é salva, ela mostra as obras de um salvo. Amém? Por isso que muitas pessoas conseguem traduzir a própria Bíblia de maneira errada. Pastor, está vendo? Tiago está falando que eu posso ser salvo pelas minhas obras. Não, ele não está falando isso. Ele está falando: você é salvo, então você vai mostrar pelas suas obras. E pronto, ponto final.
Entenderam, pessoal, o estudo de hoje? É isso que eu tenho para deixar para vocês. Então essa é a parte 2 da reunião passada. E reunião passada, quem faltou foi mais ou menos isso que a gente pregou hoje, mas mostramos algo mais profundo. Tudo isso é obra da justificação. Semana que vem nós vamos mostrar a obra da santificação. É muita coisa. Amém? Pode encerrar aí.